Boa tarde, gente. Hoje a gente está reunido para mais um evento do PET. Para quem não sabe o que é o PET, que está chegando agora, é um programa de educação tutorial, a qual a gente tem a parte de pesquisa. Então, existe um projeto a qual a gente pesquisa em grupo e a gente tem projetos individuais também de pesquisa. E a gente tem essa parte de extensão, que é chamar convidados, construir outros eventos para dialogar com a sociedade civil. E aí, nesses tempos de pandemia, a gente está fazendo remotamente, a gente não deixou de fazer remotamente, a gente já teve sessão Café no PET individual. A construção do Café no PET é muito mais uma questão da gente entender a agenda dos pesquisadores, para a gente entender o que acontece dentro da academia. Então, o que faz um historiador? Se a gente se interessa por história, a gente acaba tentando entender como é que faz um historiador, qual é a trajetória acadêmica do historiador. Então, hoje, a gente tem o imenso prazer de receber a professora pós-doutora Karine Damasceno, que vai apresentar brevemente para a gente um pouco da tese de doutorado dela, que se intitula Para Serem Donas de Si, Mulheres Negras Lutando em Família, Feira de Santana, de 1871 a 1888. E para isso eu vou falar um pouquinho do currículo da Karine, para poder a gente começar aqui a nossa conversa. Antes de mais nada, eu só vou explicar para vocês a estrutura. Seria interessante se deixassem o microfone fechado. E a estrutura vai ser assim: terão perguntas minhas, quem vai mediar esse evento será eu, Amanda e a Joana Mendes. Então, serão 4 perguntas minhas e delas, e depois a gente vai abrir para perguntas no chat. E se vocês quiserem, a gente abre para perguntas breves, e aí vocês falam mesmo, ok? Então, eu vou falar um pouquinho do currículo da Karine. Espera aí, que isso aqui desapareceu. Vocês desapareceram para mim. Me fala se vocês escutam, porque eu não estou vendo vocês agora, que eu tive que abrir aqui. Sim, escuto. Tá bom. Tá A Karine é graduada em licenciatura em História pela Universidade Estadual da Feira de Santana, em 2006. Bolsista do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação e da Fundação Ford, da turma de 2008. Mestre em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, na área da História Social, com trabalho intitulado Mal ou Bem Procedidas, Cotidiano e Transgressão das Regras Sociais e Jurídicas em Feira de Santana, de 1890 a 1920, em 2011, pesquisadora visitante da Howard University e, entre 2017 e 2018, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, em 2017, doutora em História Social pela Universidade Federal da Bahia, em 2019, com a tese que hoje a gente vai saber mais um pouquinho dela, que é Para Serem Donas de Si, Mulheres Negras Lutando em Família, em Feira de Santana, Bahia, 1871. E é pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura na PUC-Rio. O currículo político da Karine, que a gente não pode deixar de falar, é membro do Núcleo de Estudantes Negras e Negros da Universidade Estadual de Feira de Santana, entre 2001 e 2006, coordenadora entre 2003 e 2005, articuladora da Marcha das Mulheres Negras por Feira de Santana entre 2013 e 2015, membro da Rede de Mulheres Negras da Bahia desde 2013, militante da Frente Negra Feirense e do Movimento Negro Unificado desde 2005, e coordenadora nacional de formação política do MNU de 2006 a 2009. E para a gente iniciar essa conversa, eu queria colocar algumas perguntas introdutórias, né? Como é que você chegou a esses atores sociais?
como é que você introduz esse tipo de questão, se a historiografia invisibiliza ou não invisibiliza esses atores sociais, que são essas mulheres negras lutando em prol de sua própria liberdade, são elas mesmas lutando por elas. Então, eu queria dar essa introdução para você aproveitar, para você apresentar brevemente, de 15 a 20 minutos, e aí eu vou controlando o seu tempo. Tudo bem? Tudo bem. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, o convite para participar de uma atividade do PET, né, e agora falar um pouco mais de mim, dessa experiência de pesquisa, enfim, o que mais vocês quiserem saber. Acho que é uma longa história, viu, Amanda e todas e todos. Eu já entrei na universidade, eu entrei em 2001, na UFES, ali eu já queria pesquisar a população negra. Primeiro trabalho que o professor pediu para escolher, metodologia de trabalho científico, escolher um tema, olha o que eu queria saber, a presença negra na universidade. O debate, eu nem tinha noção de Durban, essa coisa toda, de ações afirmativas, eu estava ainda, isso estava começando, ia começar no Brasil ainda, né, em 2001, então, mas eu queria saber isso. No terceiro semestre, eu tive mais uma outra oportunidade numa disciplina de História Geral do Brasil, agora eu não lembro qual foi a disciplina ao certo, mas com o professor Rogério de Fátima, e ele também, a turma inteira, a oportunidade de escolher um tema e enfim, um tema específico e trabalhar determinadas questões. E ali, eu ingenuamente imaginei que seria bem fácil falar sobre a presença negra no Brasil no pós-abolição. Eu achei que ia ser bem fácil encontrar textos, enfim, e aí eu me dei conta que não era tão simples assim. De lá para cá também já são quase 20 anos e muita coisa, né, foi escrita. Mas naquele momento eu já não achei tão fácil. Eu encontrei Das Cores do Silêncio, né, Hebe Matos, e encontrei Visões da Liberdade, Sidney Chalub. Quer dizer, esses livros me impactaram, mas eu me dei conta, buscando um pouco mais, que existia um silêncio sobre essas pessoas, e o livro de Hebe Matos foi muito feliz. Ela foi muito feliz a dar esse título para o livro. A partir daí, e aí vou falar muito rápido, eu não fiz iniciação científica, eu não fiz pesquisa, então, durante a graduação. A pesquisa começa já no sentido, depois da graduação, para poder pensar a carreira acadêmica a partir do mestrado. E aí, por isso, eu fiz a seleção da Fundação Ford. Então, ali, claro, ao longo do curso inteiro, eu já fui percebendo, enfim, foi se consolidando o desejo de pesquisar o pós-abolição. Meu sonho, meu encantamento era justamente pensar esse período pós-abolição. E aí eu vou para o mestrado, buscando as mulheres negras, que aí eu já defini que eu queria buscar as mulheres negras. Esse foi o projeto para fazer seleção para a bolsa da Fundação Ford, e foi o projeto com o qual eu ingressei no mestrado na Unicamp, buscar as mulheres negras no pós-abolição. E aí eu fui sentir na pele, né, a própria experiência de pesquisadora, que foi a dificuldade já apontada por Hebe Matos no século XIX, que é o sumiço da cor na documentação, né? E aí eu não estava mais procurando a documentação do século XIX, quer dizer, eu ainda não tinha procurado. Ela procurou a documentação do século XIX. Neste momento, eu procuro a documentação das primeiras décadas da República, né? Os primeiros 30 anos, e eu percebo o silêncio que ela já vinha anunciando antes. E eu acho que esse silêncio muito mais acentuado, eu diria. Então, ali, obstinadamente, eu poderia dizer, eu buscava as mulheres negras, mas eu percebi também que, considerando que era um mestrado, que eu tinha 2 anos para fazer a pesquisa, eu acho que eu fiz uma escolha bem sensata, né? Eu recuei no mestrado de buscar apenas as mulheres negras, ampliei meu olhar para as mulheres pobres, de uma maneira geral, né? Aí pensar em discussão de pobreza, né? As mulheres pobres, trabalhadoras e as mulheres negras. Ali eu já desconfiava que para a Feira de Santana, Bahia, né? Que é a região que eu pesquisava, a cidade que eu pesquisava, eu já desconfiava e a documentação já apontava essas mulheres, que a maioria dessas mulheres fossem negras, mas eu não busquei ali só as negras. Enfim, mas durante o processo, é isso, eu recuei já pensando no futuro, eu já sabia que eu queria fazer doutorado, então eu falei assim,
Se eu não consigo encontrar agora, porque eu também tinha um problema para a minha região, eu não tinha, além da dificuldade de encontrar cor na documentação para o período que eu pesquisava, de 1890 a 1920, eu tinha uma dificuldade com a bibliografia local, que eu poderia até encontrar alguma coisa ou outra para o Rio, para São Paulo, para outros lugares, mas para a Feira de Santana, então, a bibliografia era muito escassa. Então, ali, no doutorado, eu vou recuar no tempo e eu vou buscar essas mulheres no século XIX e ajudar a construir essa bibliografia para o período, pensando essa região que eu pesquiso, enfim, pesquisei na tese. Foi o que eu fiz. Continuei perseguindo, sempre perseguindo, então, as mulheres negras, e aí eu pude verificar a desconfiança, mesmo verificando o que Hebe Matos dizia lá para o século XIX, pensando o Sudeste, mesmo verificando isso para a Feira de Santana, para a documentação da Bahia, de uma maneira geral, eu consegui encontrar muitos documentos que me permitiram dizer que em Feira de Santana tinha uma população negra significativa e me permitiu acompanhar, seguir a trajetórias de muitas mulheres, e não só dessas mulheres, mas também de seus familiares, entre 1871 e 1888 em Feira de Santana. Então, é isso. Com toda a invisibilidade que ainda existe nessa documentação, que existia e existe nessa documentação, que eu também verifico para o período, eu acho que eu consegui demonstrar que é possível, sim, encontrar as mulheres nesse período em Feira de Santana, e consigo compreender algumas, né, perceber algumas das suas escolhas ao longo desse tempo, desse período aí. Eu vou tentar não me alongar para não entrar em mais detalhes agora, porque senão eu vou ficar aqui uma hora falando de tudo que eu, enfim, deixa eu ver o que é que surge de pergunta. Enquanto eu falava, vocês devem ter ouvido o choro de uma criança, né? Quando eu entrei aqui na sala, a Larissa estava conversando, vocês estavam conversando e falando dessa coisa de estar em casa. Minha sobrinha aqui chorando, então de vez em quando vocês vão ouvir ela ou rindo ou chorando. Ela pode bater na porta também, só tem 2 anos, mas ela pode, já tem ideia de bater na porta se tiver fechada. Então, por favor, entenda. Estão super acostumados comigo, porque comigo todo encontro do PET, os meninos estão aqui berrando, mas a gente não ouve nada. Pois é, então aqui pode acontecer também. Eu acho que a gente não tem que esconder nada não, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar justamente essas intervenções que é parte da nossa dificuldade, né? Eu acho que a gente não tem que ter vergonha e muito menos esconder essas intervenções, porque senão, faz parte da nossa vida, né? A gente não quer ficar condenado a esse sistema virtual aí para o resto da vida. Mas, Karine, super obrigada por essa excelente introdução, porque justamente a ideia do Café no PET é a gente compartilhar as experiências, né? De como é que surge um projeto, como é que surge o interesse por um tema, como que eu vou construindo o meu objeto de pesquisa, né? Isso que você falou a partir das fontes, da bibliografia, são coisas que a gente conversa muito aqui no PET. Então, muito bacana você ter enfatizado isso, né? Todas as dificuldades que são... É um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma justificativa muito importante para a construção, né, da sua pesquisa, para o desenvolvimento da sua pesquisa, né? Então, muito, muito legal. Passar, então, acho que a Amanda ou Joana vão fazer outra pergunta. A minha pergunta, ela vai especificamente na sua tese de doutorado, né? Porque a sua tese de doutorado, ela está rompendo com um sistema desumanizador. E especificamente a tônica dela é sobre a inteligência dessas mulheres que estão construindo rede, a inteligência de mulheres negras, né, que estão sempre sendo desumanizadas e que esse nunca é o mote da inteligência delas, então elas estão construindo redes para poder conseguir se libertarem. Então é um processo tautológico, né, como a gente pode colocar, que a Joyce Pratt chama atenção, um ponderamento, que ele não se encerra em si, né, ele vai gerando. Então, a minha questão é sobre o incentivo dessas pessoas no cativeiro. Então, como é que se dá o incentivo a partir dessas mulheres de tomar para si a sua liberdade? Como é que se dá o incentivo dessas mulheres no cativeiro
E, precisamente, tem um capítulo seu que é pelo direito de ser donas de si. E aí, nesse capítulo, você fala um pouquinho também das tensões senhoriais. Então, isso acaba gerando conflito no poder. Então, se você pudesse adentrar um pouquinho nessa questão, e se puder também, fala um pouco do caso Maurícia de Tal, porque é um caso específico e que você aborda na sua tese, e que eu acho que vale a pena para explicitar um pouco o que é a sua tese, né? Porque quando a gente pega um caso, a gente consegue imaginar a pessoa. Enfim, então, eu acho que o caso dá corporeidade para essas mulheres negras. Então, achei específico esse caso Maurícia de Tal. Certo. Olha, uma crítica, acho que eu posso começar com uma crítica que eu faço a uma parte da bibliografia sobre de escravidão e luta pela liberdade. As mulheres, primeiro que é quase que consenso, eu diria até consenso mesmo, da bibliografia, de que as mulheres, elas tinham uma vantagem, elas predominavam em relação aos homens na conquista da liberdade legal. Desculpe. E a forma por excelência de conquistar a liberdade legal, né, durante o período que eu estou pesquisando, e antes também, era através da conquista de cartas de alforria. Essas cartas, na maioria das vezes, eram negociadas com as senhoras, com os senhores, né? Então, essa era uma forma. E as mulheres, elas aparecem na documentação, né, isso pensando no Brasil inteiro, em vantagem em relação aos homens. Elas eram as que mais conquistavam. Então, diante dessa constatação, muitas pesquisas, muitas historiadoras e historiadores acabam apontando, né, várias questões, várias possibilidades, né, para se entender o porquê que isso acontecia. Né, já que existia uma preferência, por exemplo, principalmente nas grandes propriedades, pela mão de obra masculina, em algumas regiões, inclusive os homens sendo maioria mesmo, né, era muito comum, aliás, que os homens fossem maioria, mesmo em pequenas propriedades, regiões com pequenas propriedades, e ainda assim as mulheres eram a maioria. Então, uma das explicações, a carta de alforria feminina custava menor do que a masculina. Por isso, as mulheres tinham mais condições de acumular esse recurso que era menor, né? Mary Karachi, naquele livro A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, ela desmonta até esse argumento. Ela não é o objeto dela, é uma seção da pesquisa inteira, mas eu gosto do jeito como ela desmonta isso. Ela chama a atenção, por exemplo, de que a carta de alforria feminina também era mais barata, a carta para elas, mas ela também, o trabalho dessa mulher, aquelas escravizadas que exerciam trabalhos, por exemplo, eram de ganho, né? Por exemplo, custava menos. Então, ela também precisava acumular, né? Trabalhar mais para acumular esse dinheiro. Então, não necessariamente ela estava numa vantagem por custar menos a sua carta. Essa é só uma questão, um argumento, né? Que eu também concordo com ela. E Feira de Santana é uma região que tem tradição de comércio, né? Embora isso apareça pouco na documentação, tem uma vocação comercial a cidade, né? O município. Um outro argumento que aparece é que, com a continuidade da reprodução da escravidão se dava a partir do ventre da mulher, né? O que definia se a criança ia ser escravizada ou livre era o ventre da mãe. Então, a mãe escravizada, a criança seria escravizada, ainda que o pai fosse livre. Se entende, né, como uma leitura que se faz, que fazia parte de uma estratégia da comunidade negra alforriar as mulheres, porque alforriando as mulheres também se alforriaria a criança, enfim, a descendência dessa mulher. Então, esse é um argumento importante. Claro, eu também percebo isso analisando a experiência das mulheres. Isso converge com o que eu estou analisando. A outra, e aí existem outros, mas eu vou trazer mais um. Um outro argumento que aparece muito na bibliografia é que as mulheres eram principalmente as escravizadas da casa, né? Que é aquelas que estavam no âmbito da casa senhorial. E por estar no âmbito da casa senhorial, elas tinham mais condições de negociar a carta de alforria com suas senhoras e os seus senhores. É verdade, elas tinham acesso a essa possibilidade de negociação, mas a bibliografia não costuma lembrar
né, é uma crítica que eu faço, o quanto essa mulher também estava num lugar de maior vulnerabilidade por estar ali, né? Elas eram mais fiscalizadas do que o escravizado que estava em outros espaços, né? Porque elas estavam, inclusive à noite, né? Se ela sai, demora muito de voltar, isso se percebe muito mais fácil. Além de tudo, elas estavam muito vulneráveis a todos os caprichos das senhoras, dos senhores, dos seus amigos, né? Então, a violência sexual, por exemplo, estava muito colocado para essas mulheres. Não necessariamente, muitas vezes, essas crianças que nasciam desses encontros eram a partir de um consenso. Era sim a partir de uma violência. Enfim, todas essas... Esse é um aspecto que eu acho que a bibliografia traz pouco e que eu procuro trazer na tese. Mas aí, somando tudo isso, eu percebo, com todos esses argumentos e outros, uma coisa que eu observava também na bibliografia, em parte da bibliografia, não em toda, porque agora também é isso, eu estou escrevendo no momento que outras pessoas já vinham escrevendo antes, às vezes até uma pequena sessão, era como, por exemplo, esse texto de Mério Caracho, que não é tão recente assim. Uma pequena sessão em que fala um pouco, né, dessa experiência, que traz o protagonismo dessas mulheres mais em evidência. Mas, no geral, o que eu percebia é que essas mulheres apareciam quase como coadjuvante no processo de luta e conquista pela própria liberdade. Então, e é isso que eu tento trazer à tona, né, com a pesquisa que eu faço. Elas não era mais fácil para elas conquistarem a Carta de Alforria. Elas faziam escolhas, né, de lutar pela liberdade para si, para seus familiares também, e principalmente suas crianças. E aí eu trago na tese um conceito, que é o conceito de cultura do cuidado. Olha o que nós estávamos falando ainda há pouco aqui, né, das crianças, né, a gente trabalhando em casa. A cultura do cuidado, quer dizer, eu não tenho filhos, mas eu estou aqui em casa, né, são 3 mulheres, meu irmão está aqui hoje, mas enfim, minha sobrinha está aqui e ela de vez em quando está aqui, a gente tem que tomar conta. Então, a cultura do cuidado, mesmo hoje, ainda faz parte de nossas vidas. Mas da vida naquela época, e hoje também, mas falando daquela época, a cultura do cuidado fazia parte da vida de todas as mulheres, não só das negras, escravizadas, libertas e livres, das senhoras também. E em que consiste a cultura do cuidado que eu procuro trazer na tese? Era atribuído, a gente está falando de uma sociedade patriarcal, em que se atribuía às mulheres o papel de cuidar das crianças, cuidar das atividades domésticas, né? Cuidar dos mais velhos, cuidar dos doentes, né? Cuidar da comunidade negra, no caso das mulheres negras, enfim. E essa coisa do cuidado, então, perpassava a vida de todas as mulheres, sendo que as mulheres escravizadas, elas ainda acumulavam as atribuições de suas senhoras, porque elas também cuidavam das crianças dessas mulheres, enfim, né? Então, eu trago o conceito de cultura do cuidado para sustentar o argumento de que as mulheres tinham dificuldades, sim, né? Enfrentavam dificuldades na luta pela liberdade, mas elas desenvolveram uma capacidade de canalizar essas dificuldades e atrair, né, pessoas em torno dos seus projetos de liberdade. E esse projeto de liberdade tinha como prioridade a conquista da liberdade legal. Porque até por conta da cultura do cuidado, as mulheres, quando lutavam pela liberdade, elas queriam a alforria para si, mas elas também queriam a alforria ou a liberdade para suas crianças. Numa situação de fuga, por exemplo, era muito comum, existem muitos estudos sobre quilombos, fugas, revoltas escravas, mas falando das fugas em especial, por mais que ainda tenhamos muito que investigar a experiência dos quilombos no Brasil, né, o que se coloca, o que se tem é que as mulheres fugiam menos, de uma maneira geral, seja para os quilombos ou para se esconder nas cidades ou em outros espaços. E por que elas fugiam menos? É o que eu procuro trazer lá na tese. Elas fugiam menos porque a fuga, para essa mulher, por exemplo, se ela tem crianças, a fuga vai ser com suas crianças. Se ela foge com as crianças, e eu encontro mulheres que fogem também, mas depois eu posso dizer em que situação elas fogem, né? Se elas fogem com suas crianças, e aí as crianças têm menos mobilidade, pode comprometer um projeto de liberdade de todo um grupo. E diante disso, muitas vezes essas mulheres fazem sim a opção
É o que eu procuro sustentar, tentando desculpe, fazer imaginação histórica, fazendo exercício de imaginação histórica. Muitas dessas mulheres fazem a opção, enquanto mais eu falar, insistir, pior. Um momentinho só. Tranquilo, Karine. Respira, toma sua aguinha e daqui a pouco a gente volta. Desculpe, estou me recuperando de uma virose. Aí piora tudo. Vou tomar um alva e volto. Me dê 2 minutos. Vamos ver. Enfim, então, só para fechar essa informação sobre a cultura do cuidado, as mulheres, então, faziam opção, diante das dificuldades, né, das grandes dificuldades enfrentadas por elas, porque também, em relação à cultura do cuidado, eu tenho que dizer que são atribuições impostas e atribuições também que elas compartilhavam. Eu estou falando disso também. As mulheres eram formadas, né, socializadas dentro dessa compreensão, né? Então, elas estavam inseridas dentro dessa cultura. Por isso que eu chamo de cultura do cuidado. O cuidado é algo que é muito comum também na bibliografia, a bibliografia apontar como algo feminino das mulheres escravizadas. Isso aparece. Mas a cultura do cuidado é algo que é uma junção que eu procuro fazer para dar conta de que não é só imposição, já que elas, de alguma forma, também compartilham desse valor, porque elas foram criadas nesse sentido. Enfim, na luta pela liberdade, elas priorizavam, então, a liberdade legal. Porque a liberdade legal é uma liberdade, talvez, mais segura, né? Mais segura, porque é uma carta de alforria ou de outras formas também, como a alforria de pia, que eu já não trabalho com essa bibliografia, porque a partir de 71 não faz muito sentido mais, a partir da lei do ventre livre, a alforria de pia, todas as crianças que nasceram eram livres, então já não encontro essa documentação. Mas essas mulheres priorizavam a liberdade legal e principalmente via carta de alforria, que garantia a liberdade de suas crianças, mesmo que isso pudesse vir a ser contestado depois. E no limite disso não dá certo, né? Depois de tentar todas as coisas, algumas dessas mulheres, eu tenho que dizer que não era a maioria também, né, das pessoas escravizadas, elas chegavam sim a mover ações de liberdade, né, questionando o domínio senhorial. E aí eu encontro 10 ações de liberdade, e nessas 10 ações, 9 eu encontro pelo menos uma mulher como autora dessa ação. E aí tem mulheres e suas crianças, algumas sozinhas, mas a maioria delas aparece acompanhadas, defendendo a liberdade para suas crianças também. Então é isso, eu acho que talvez eu tenha me perdido um pouco com essa tosse na pergunta inicial. Eu quis apresentar um pouco para vocês a cultura do cuidado, porque eu acho isso bem interessante. E como é que eu chego nisso também? Eu chego nisso prestando atenção nas especificidades da escravidão feminina e da luta pela liberdade feminina. Não dá para pensar, que é uma crítica também que eu faço à parte da bibliografia, não dá para pensar a experiência de escravização e de luta por liberdade das mulheres como foi com os homens, né? A experiência é diferente. Estavam dentro de um processo de opressão comum, que era a escravidão, mas existiam especificidades, e eu citei algumas aqui hoje, né? E prestar atenção nas especificidades que me levaram a cair nessa chave, nesse conceito que é o de cultura do cuidado. E aí, eu tenho que dizer para vocês que me inspira para isso é a teoria feminista negra. Mas aí vocês me perguntaram sobre isso ainda, e eu não vou falar agora. Eu vou falar no caso de Maurícia. Maurícia é uma mulher escravizada, essa não tem filho, né, uma das mulheres, uma das poucas mulheres que não aparece com suas crianças nas ações, e ela está reivindicando o direito de comprar a própria alforria, que é uma conquista adquirida já pelos escravizados a essa altura, né, do período do processo de emancipação da escravidão no Brasil, e ela entra na justiça, ela oferece um valor em dinheiro, agora nem lembro exatamente quanto, e o senhor não aceita
pelo preço que ela, porque ela já tem direito, né, de comprar a própria alforria, se ela tiver o pecúlio. Ela oferece e ele não aceita. E aí ela vai para a justiça reivindicar judicialmente o direito de poder comprar a própria alforria, mesmo contra a vontade do Senhor. Só que Maurícia é uma mulher que não, enfim, como eu falei, ela não tem filhos, é uma mulher já com mais de 30 anos, ela alega, então, que não tem boa saúde e tudo mais, para tentar baixar o preço. Então, ela constrói também toda uma narrativa plausível, porque é isso também que essas pessoas trabalham, né? Uma narrativa plausível de ser acreditada, de ser crível pelos juízes. Então, o que é que você está chamando de plausível, Karine? Argumentos, né? Primeiro, as mulheres sabiam que elas eram a maioria das pessoas que conquistavam a liberdade legal. Então, elas usavam desse argumento também na hora de construir suas narrativas. Ela dizia que não tinha uma boa saúde. Então, isso também é um argumento na hora de construir a sua narrativa para poder baixar o preço. E uma coisa que eu discuto em Maurícia, de tal, também é que o próprio fato dela não... É isso da não maternidade, que a gente naturaliza isso até mesmo para o século XIX, e principalmente, quanto mais recuamos no tempo, mais naturalizamos isso, né? E uma coisa que eu chamo a atenção das leitoras e dos leitores é que, primeiro, eu consigo encontrar outras pessoas que tem uma relação próxima a ela, uma relação, né, que pode, inclusive, tem vínculos, e outros proprietários outras pessoas escravizadas por esse senhor, que é um pequeno proprietário. E eu procuro explorar que a opção, que eu acho que talvez isso seja uma coisa interessante para se pensar, que a opção de não ter filhos também estava colocada, sempre que possível, para as mulheres escravizadas. Robert Slanes, Juliana Barreto Farias, até aqui, não, depois eu vou indicar até, tem umas coisinhas para vocês. Juliana Barreto Farias e Robert Slanes chamam a atenção de que algumas mulheres poderiam adiar a maternidade, porque uma vez mães, e aí eu trago isso na tese, uma vez mães, elas estariam sempre buscando estar juntas de suas crianças. E isso poderia adiar a conquista da liberdade ou mesmo inviabilizar. Essa é uma questão para que muitas mulheres adiassem a liberdade, adiassem a maternidade. Quando possível, nem sempre elas poderiam também interferir a esse ponto em suas próprias vidas, nós sabemos. Mas tem essa questão. E a outra questão é que, será que no século XIX, as mulheres escravizadas também, mesmo livres, com a perspectiva da liberdade, elas não ponderavam a possibilidade, por exemplo, de não ter filhos, porque para elas poderia ser muito doloroso que suas crianças passassem pela violência que era a opressão racial, eu estou falando do final do século XIX, né? Racial no Brasil, porque independente de escravizados ou livres, ninguém escapava, né? Então, acho que isso é uma provocação que eu trago na história de Maurícia de tal, né? E é isso. No mais, eu não quero dar o spoiler de como o desfecho da ação de liberdade. Eu não costumo contar como acabam as histórias, viu, gente? Eu quero provocar a leitura. Não sei se te contemplei, Amanda. Sim, muito obrigada. Eu vou fazer mais duas perguntinhas aí. Né? Foi ótimo. Eu vou fazer mais. Essa tosse. Mas, enfim, eu acho que agora, puxando um pouco para a historiografia, né, que você já tem sinalizado, eu construí uma pergunta, mas você já sinalizou um pouco desse silenciamento. Mas se a gente opera muito numa neutralidade acadêmica, né? Então, assim, se há a questão que você coloca bastante na sua introdução, que elas gritavam para serem ouvidas. Essa história, ela gritava para ser ouvida. Então, eu queria saber dessa quebra da neutralidade acadêmica que você está colocando dentro da sua tese. No caso, não só na sua tese, né, no seu pós-doutorado também, essa desconstrução de uma neutralidade acadêmica do que é selecionado para falar, o que é selecionado para não falar. Mais especificamente... Ih, a minha bateria está acabando. Mas
Especificamente, eu só vou botar aqui, porque senão eu vou fugir de vocês. Ui, pronto, voltei. Mas especificamente eu queria que você colocasse o lugar da onde você parte, delineasse bem especificamente o lugar da onde você parte, porque todos nós partimos de um lugar, né? Então a gente sabe que a academia não é neutra. Estou colocando aqui, mas é uma provocação mesmo. Então colocasse para nós o lugar da onde você parte. E outra questão que está junto, né, e que você já adiantou um pouco, da onde você está bebendo dessa fonte, que é do feminismo negro, que a sua construção, a construção da sua tese, ela tem a chave interseccional. É a partir da chave da interseccionalidade que você está colocando que esses corpos, existe uma interseção desses determinados corpos de mulheres negras, não mulheres e negras, mulheres negras que estão passando por determinadas coisas, que entrecruzam maternidade ou não maternidade. Então, que você falasse um pouco de como é que é operar dentro dessa chave de análise, que o que seria considerado como nova na historiografia, né? Mas que já está sendo pautado há muito tempo por Kimberlé Crenshaw, está sendo pautado por Patrícia Hill Collins, por Lélia Gonzalez também, quando fala de americanidade. Então, enfim, Carla Cotirene. Então, falar um pouco dessa chave de análise que você está bebendo, que está imbuída, e como opera isso dentro da historiografia, né? Porque eu acredito também que seja uma dificuldade para nós agora tentar construir um pouco dessa chave de análise. Olha, eu quero registrar que eu sou prolixa, é verdade, eu assumo, mas que que Amanda faz perguntas, cada uma delas exige um tempo só para essas perguntas. Eu quero deixar isso registrado. Mas vamos lá. Meu lugar de escrita. Outro dia, quando eu escrevi a introdução da tese, eu pensei, eu vou ganhar e perder meu leitor na introdução. Eu assumi esse risco. Eu, de fato, assumi esse risco. Até porque quando ele ou ela fosse ler o texto, eu também poderia perder pelo caminho. Mas já na primeira sessão da tese, perderia. Então, eu assumi, correr o risco de perder na introdução. Como assim, Karine? E aí, falando do meu lugar de fala. Primeiro, eu não acredito em neutralidade. Acho que a historiografia já superou também isso, embora, vez ou outra, a gente se depare com alguns discursos de que determinados sujeitas, né, que ao produzirem o conhecimento científico, elas são parciais, que escrevem panfletos, que não fazem pesquisa científica, enfim, a gente se depara com isso, né, que é isso pensando em determinados autores, um perfil, né, geralmente escritoras, autoras negras e negros, né? Mas a neutralidade não existe, eu acho que a gente já superou isso, ou estamos muito próximos de superar, mas eu também gosto sempre de falar dessa conversa. Eu não sou neutra, então é isso. E assumindo, então, já no início da tese, eu procuro, e aí sim, o fato de não ser, o tema que você escolhe, né? Até o tema, ele está num lugar que não é nunca de neutralidade, né? Nunca, né? Então, não foi uma escolha neutra. Olha o que eu falei para você quando eu comecei a conversar aqui. Eu entrei na universidade já querendo saber sobre a presença negra na universidade. E eu nunca tinha participado de reunião política para debater isso. Eu vim na igreja, entendeu? Então, mas é isso que eu queria. Então, não era neutra, era uma mulher negra querendo se ver dentro da universidade. Né? Então, eu comecei a querer pesquisar sobre essa existência no Brasil e pensar isso também no mundo, não só que a gente está fazendo relação. Então, não foi uma escolha neutra, a escolha das mulheres negras. E ali, voltando para a introdução. E eu sou muito honesta também. Eu procurei ser muito honesta com quem ia ler aquele texto e dizer assim, olha, eu não sou neutra, é fato, como ninguém é. Essa tese, eu tenho um olhar para um determinado período histórico, que é o período de 1871 a 1888, em Feira de Santana, Bahia, mas o processo de construção dessa tese, né, a pessoa que sou eu, que me constitui, influencia para que eu faça determinadas escolhas teóricas, metodológicas,
né, o meu compromisso político e onde eu estou, e o que as coisas com as quais eu estava envolvida quando eu estava pensando o tema do pós-doutorado, e quando o que eu estava construindo durante o período do próprio doutorado, uma parte, né, gente? Teve uma parte que eu tive que me afastar dessas coisas. Isso tudo marca o meu texto. E do que é que eu estou falando? 2013, como a Amanda falou aí, eu participei do processo de construção da Marcha de Mulheres Negras. Nesse momento, eu estava também fazendo um projeto, pensando o tema, né, de doutorado, dando consistência, dando forma àquilo. E é quando eu costumo dizer, eu fui capturada. Eu sou uma pesquisadora, eu diria, disciplinada. Há quem diga, muito disciplinada. Né? Então, eu sou uma pesquisadora disciplinada e do tipo metódica também, né? Eu tenho hora para tudo. Nem todo mundo precisa ser assim, mas eu tenho hora para tudo. Eu busco ter horário para todas as coisas. Então, no período nessa fase de 2013, eu já estava avaliando que eu tinha, enfim, que me retirar de alguns processos políticos. Eu sou militante do movimento negro, né? Naquela época só do movimento negro. E eu já tinha avaliado que eu tinha que me afastar de alguns processos para poder cuidar do doutorado. Só que eu fui capturada pela proposta da Marcha de Mulheres Negras, que começou a ser construída em 2013. Né? Foi aprovada em 2011, num evento aqui na Bahia, e começou a ser construída em 2013. Fui capturada por isso, porque eu não consegui dizer não àquele processo todo, fui envolvida, estava na Bahia, estava em casa, então tudo isso também convergiu para que eu não conseguisse me afastar daquele processo. E ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, eu acho que isso fez muito bem para a minha tese, eu poderia dizer. Muito bem para a minha tese. Porque eu convivendo, aí é quando eu me aproximo do movimento de mulheres negras também. Então, a partir daí, eu começo a me aproximar do movimento de mulheres negras, começo a refletir mais sobre as contribuições do feminismo negro para as mulheres negras, para a luta negra neste país. E a partir daí, então, e isso vai entrando, né, no meu interesse de ler essa bibliografia. Não só as historiadoras, ler as sociólogas, ler as antropólogas, ler as jornalistas, ouvir o que as mulheres que não estavam na universidade, as feministas negras que não estavam, que não iriam construir conhecimento científico na universidade, estavam dizendo nos seus lugares, né, porque nós estávamos todas nos encontrando para construir a marcha. E isso, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, e até talvez eu, só somou para a minha tese. É isso. E soma como, Karim, de duas formas. Eu vou falar primeiro daquela forma que é a que está marcada explicitamente no texto, que é a opção de usar a teoria feminista negra. É a teoria feminista negra, Lélia Gonzalez, principalmente, Angela Davis, Luísa Barrios, Cláudia Pacheco, que não é historiadora, não é socióloga, mas está pensando as mulheres negras no Brasil. Bell Hooks, né, Kimberly Crenshaw, né, a Carla Cotirene, né, essas mulheres todas, elas, enfim, a leitura dessas mulheres e de outras, Teresa dos Santos, né, me chama a minha atenção para uma coisa fundamental, e eu já falei aqui sobre isso hoje. Eu não podia olhar a experiência de escravidão das mulheres negras sem perceber que elas vivenciavam isso diferente dos homens. Eu acho que isso foi fundamental para as escolhas que eu fiz. Foi fundamental para eu cair nesse conceito que é o de cultura do cuidado. Foi fundamental para eu perceber porque era importante para essas mulheres lutar pela liberdade legal, né? Isso foi fundamental. Então, isso marca meu texto. Eu trabalho com o conceito de gênero, raça e classe. Eu já trabalhava isso antes do movimento de mulheres, antes da marcha, antes do doutorado. Quem vê minha dissertação vai ver que eu trabalho com gênero, raça e classe. As três, eu já faço, então, assim como Angela Davis, eu não estou me comparando com essas mulheres, porque elas são fundamentos, né? Mas, enfim, assim como Angela Davis e Lélia Gonzalez, que também não usavam o termo, né, interseccionalidade nas suas pesquisas. Eu concordo, né, com os intérpretes da obra dessas mulheres,
de que elas faziam, sim, uma pesquisa interseccional. Elas cruzavam, elas não usavam o termo interseccionalidade, que é cunhado só em 89, mas elas faziam interseccionalidade. Elas cruzavam isso, elas não concebiam, elas não viam como pensar a experiência das mulheres negras analisando só pela questão da raça. Ou só pensar essas mulheres só como se elas não fossem negras, como se todas as mulheres tivessem as mesmas questões, os mesmos desafios, né? Ou como se essas mulheres, né, não tivessem situada também dentro do âmbito da classe. Então, já fazia isso, eu fiz isso na dissertação, eu acho que é uma contribuição importante, mas neste momento, segundo momento que é já do doutorado, com essa influência outra que eu já citei aqui, eu vou perceber que eu não posso mais pensar a experiência de mulheres negras, achar que é possível, né, dar uma resposta de fato relevante para esse momento que nós estamos vivendo, sem olhar para o que essas autoras todas estão dizendo, sem ler o que essas mulheres estão dizendo e sem deixar isso também marcado no texto. Então, aí eu vou trazer, então é uma opção teórica, metodológica e uma opção temática, né? Existe uma contribuição temática dessas mulheres, porque assim, Thompson, eu uso o Thompson, a noção de experiência de Thompson no mestrado e vou usar também no doutorado. Não vou abrir mão disso, que é uma contribuição importante, né? Para o modo como você vai olhar a experiência das mulheres e dos homens negros, enfim, no Brasil. Só que Thompson não nos ajuda a pensar do ponto de vista temático. É uma opção teórica, metodológica, né? Política também, que nossos professores fizeram lá na década de 80 e nós continuamos fazendo hoje, que é de olhar a experiência, as lutas dessas pessoas, das pessoas que vêm de baixo, das pessoas comuns, das pessoas sem poder, né? Mas, tematicamente, não tem aproximação com as nossas questões, com a questão das escravizadas no Brasil. A teoria feminista negra, não. Contribui do ponto de vista teórico e metodológico e também do ponto de vista temático. E é, sim, também uma opção política trazer essa teoria para meu texto. Então, então eu acho que essa é uma contribuição fundamental, que é isso que vai, seja lá qual o tamanho da contribuição dessa tese para a historiografia, né, para a produção historiográfica sobre a experiência das mulheres negras no Brasil, em Feira de Santana, na Bahia, ou, enfim, pensando em outras realidades brasileiras. O tamanho, pequeno ou grande, ela só é o do tamanho que é, por conta dessa... Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida que ela é muito mais do que seria se eu não tivesse bebido nessa bibliografia, nessa teoria. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, para fechar, a outra contribuição, que isso eu não costumo, eu estava refletindo, porque a gente vai refletindo, né, o tempo todo, vai falando da tese e refletindo. Uma outra contribuição, eu diria que ela essa teoria, ela me dá coragem. Ela me dá coragem, simplesmente, para poder fazer a pesquisa, sabe, para o texto em si, né, para me aprofundar no tema, para trazer a própria presença dessa bibliografia na tese, que, como você falou, Amanda, não é algo tão comum, ainda não é, mas eu estou escrevendo isso, eu escrevi a tese, eu defendi em 2019, e eu estava escrevendo ao mesmo tempo que muita gente, né? Então, é possível que outras historiadoras e outros, né, espero também, historiadores... Ó, minha sobrinha está aqui chamando. Oi, Letícia. Então, é possível, eu ainda não tenho encontrado muita coisa, mas eu tenho notícia de pesquisas em andamento, de historiadoras que estão também bebendo nessa teoria. Entendeu? Então, é isso, eu acho que é isso. Me dá coragem para poder usar no texto, sim. Para trazê-las e para tratar de temas que nós não costumamos ver, ou ainda não víamos nos nossos textos acadêmicos. E, inclusive, eu gosto de dizer, eu gosto de marcar isso. Mesmo eu, que agora trago essa teoria, eu não trazia antes. E trazer essa teoria, beber nessa produção, tem a ver também com escolhas, né? Que é uma escolha que você faz do texto que você vai incluir ou não na sua ementa, enfim.
né? Assim, de incluir ou não a bibliografia que eu vou trazer para o meu texto. E tem muito, então, existem escolhas que muitas vezes não foram feitas para que nós, ou pelo menos eu tivesse acesso na minha época de graduação, na minha época de, sei lá, de mestrado mesmo, mas que ao longo do caminho eu fui podendo ter acesso, que eu acho que a sua geração, né? Eu espero também que a sua geração, eu acho que sim, está tendo mais acesso a essas produções. E aí, então, é isso. Estamos fazendo um processo de caminhada, né? Eu não sei se eu dei conta. Deu sim. Agora eu encaminho mais algumas perguntas que a Joana vai fazer e depois a gente abre para umas perguntas bem rapidinhas. Tá bom? Certo. Oi, estão me ouvindo? Oi. Joana. Isso, Joana. Obrigada, Karine, pela sua fala. Então, vou fazer algumas perguntas sobre a sua trajetória, né? Voltando um pouco sobre a sua trajetória, né? Você fez graduação em Feira de Santana, depois você vai para a Unicamp, depois para a UFBA, então, e agora aqui na PUC. Eu queria saber como você sente assim, a diferença de historiografias regionais, assim, porque eu sinto que a gente acaba presa muito no eixo Rio-São Paulo, assim, né? E você, como esteve nesses diferentes lugares, você já comentou que teve uma dificuldade, né, para construir algo sobre Feira de Santana no começo da sua graduação, né? Então, como você sente, ao longo do tempo também, né, como isso vem mudando? Eu também queria saber, eu ia perguntar um pouco sobre a questão da relação entre a sua atuação no movimento negro com a sua pesquisa acadêmica e vice-versa, mas eu acho que você já falou super bem na sua fala. E eu também queria aproveitar para você também já introduzir um pouquinho a gente para o seu pós-doutorado, que está começando agora, né, aqui na PUC. Como é que você muda a chave agora para pensar a violência sexual? Como é que você olha as fontes pensando nesse tema, que é um tema super pesado, então requer, eu acho, uma análise diferente. Então, é isso, mais ou menos. Sobre regionalismo, né? Essa coisa do regional. Eu acho que a gente tem que falar isso mesmo de forma muito, muito fraterna mesmo. Eu fiz a graduação na UFS, eu sou de Feira de Santana. O mestrado foi na Unicamp, Campinas, então, né? São Paulo. E tenho as duas experiências uma experiência de intercâmbio no mestrado ainda, né, na Universidade de Arkansas, e o doutorado na Howard University em Washington. Agora, pós-doutorado na PUC, que é a universidade que eu conheço menos, porque, como todo mundo sabe, eu estou chegando. Mas, claro que eu tenho um olhar para as universidades brasileiras e também de uma maneira geral. Eu acho, e aí, por que eu estou falando, eu falei um pouco da experiência fora do Brasil, né? Eu posso fazer uma comparação até dura, não sei. Mas, quando eu estava, primeiro que lá fora, eu acho que não, os historiadores, as historiadoras não leem a produção brasileira como nós temos acesso e fazemos a opção de ler o que é produzido lá, né? Eu acho, mesmo na Howard University, eu acho que eles liam pouco e sabiam muito pouco sobre o Brasil. Mas se você falar que você não quer morar lá, todo mundo acha um absurdo. Mas, enfim. Então, tem um pouco... você vê que eu tive acesso a um programa, um campo de interesse em diáspora, na diáspora negra, mas o Brasil, como uma experiência singular no mundo, né, da presença negra fora do continente africano, se sabe muito pouco, e eu acho que ainda tem muito pouco interesse em saber, né, sobre o que nós produzimos aqui. Não acho que não sei como é que é possível se considerar a possibilidade de pensar diáspora negra sem olhar para o que nós estamos produzindo no Brasil sobre isso, né? Eu acho que é uma crítica, um olhar que eu tenho, considerando os lugares por onde andei, né, nos Estados Unidos. Não é uma experiência tão extensa, mas foram impressões que eu tive. Voltando para o Brasil, e a recíproca não é verdadeira, nós temos muito interesse, é uma questão também de hegemonia, né? Claro, a gente sabe, né? Com que se está produzindo lá. Quando eu olho para o Brasil, eu acho que, de fato, existe
se você for começar pelos livros didáticos, por exemplo, nos livros didáticos, nós estamos no Nordeste, nós temos que, né, temos que pensar toda uma construção, do né, um acesso ao conhecimento sistematizado nos livros didáticos, em que o Nordeste praticamente não aparece, só para pensar os livros didáticos de história, né? São essas empresas que são, a maioria delas, do Sudeste, e não consegue, e a criança, o adolescente, não consegue se ver nesse conhecimento que está sistematizado nesse livro. E daí a gente já sai da escola vivendo isso. Chega na universidade, o que eu percebo é que aqui na Bahia, nós temos uma tradição, sim, de ler, e eu estou falando de bibliografia, de ler o que é produzido no Sul e no Sudeste do Brasil, né? Principalmente, eu diria, o Sudeste, né? E principalmente Rio, São Paulo. Aí eu estou falando do meu campo também. Mas eu acho que a recíproca não é verdadeira. Sinceramente, eu ainda acho que nós ainda somos muito pouco lidos e lidas aí no Sudeste. Eu estou tomando como se todo mundo estivesse no Sudeste nesse momento, não necessariamente, mas eu quero falar de uma maneira geral. Eu acho que a gente... e aí, pensando a história do Brasil, a importância das lutas, né, feitas na Bahia, no Nordeste, de uma maneira geral, eu acho que isso, enfim, merecia ter um olhar mais interessado sobre as questões, sobre o que as historiadoras e historiadores estão produzindo aqui. Eu acho que falta um pouco disso. No caso da PUC, que é o que eu conheço mesmo, claro que eu estou fazendo uma crítica geral, não estou querendo tirar a PUC, não vou fazer esse jogo de tirar. Eu estou falando uma avaliação da universidade brasileira e as universidades no Sudeste. A PUC, que é a universidade que eu conheço menos, acho que, de alguma forma, claro que eu participei de um processo seletivo com pessoas, eu não conheço muito dos meus concorrentes, mas certamente muitas pessoas do Sudeste, de outros lugares, talvez do Sul, enfim, talvez baianos também. Mas eu acredito que a maioria foi daí, da região. Então, eu passo num processo seletivo, sou aprovada, e eu acho que, de alguma forma, com todo o mérito que eu quero colocar para o meu processo de seleção, eu também não posso deixar de perder de vista que eu acho que, de alguma forma, é uma opção também de estreitar esse diálogo com a Bahia. Eu acho que é também isso, né? Acho que na disciplina que eu ministrei, e aí sim, claro, eu que falo de algum lugar, como nós já falamos sobre isso, ninguém é neutra, quando eu vou para a sala de aula, quando uma historiadora que é formada em outra região do país, não necessariamente a Bahia, mas, enfim, eu falando da Bahia, tem a experiência docente na universidade no Rio de Janeiro, como foi o caso do semestre passado, esse meu império, eu acho que eu também tenho que estar atenta, porque eu compreendo que é importante, que meus alunos tenham acesso a essa produção que também é produzida aqui, né? Então, o que eu procurei fazer foi também inserir, né? Um pouco do que a gente, ou sempre fazendo relações de produções, colocando a turma em contato com gente que estava fazendo pesquisa aqui em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em Pernambuco. Então, meus alunos tiveram acesso a pesquisadores, conversas com pesquisadores e a textos produzidos aqui. Então, é isso. Eu acho que, de alguma forma, existe algum movimento nesse sentido. Agora, isso precisa ser potencializado, né? Eu acho que é preciso fazer essa opção mesmo de compartilhar o conhecimento, né? Nos mais diversos cantos desse país, para a gente realmente conseguir dar uma resposta consequente para as questões do nosso tempo, olhando para o passado, né? Para o nosso passado, as questões do nosso tempo que nos motivam para olhar para a documentação no século XIX, no século XVIII. Não vem do nada essa escolha, né? As perguntas, a Amanda me perguntou na estante, sobre as perguntas que a gente faz à documentação. O documento não fala por si só, né? Tem coisas que eu só vou perguntar, talvez a documentação, já talvez até voltando para a pergunta de Amanda, mas acho que tem a ver. Tem coisas que eu só vou perguntar para a documentação porque eu estou inserido em determinados espaços, né? E eu não estou dizendo que as minhas perguntas são melhores do que outras, eu estou dizendo que minhas perguntas são marcadas pela minha própria experiência. E aí, se é de mulher negra, se é também mulher negra e militante do movimento de mulheres, tudo isso marca a forma como eu vou indagar a documentação.
olhando a partir do Nordeste, da Bahia, enfim. Então, eu acho que esses diferentes lugares de produção do conhecimento tem que ser só considerado bem-vindo pela academia, seja lá onde for, né? E aí eu também acho que, de alguma forma, e aí fazendo autocrítica para nós baianos, eu acho que, de alguma forma, a gente compra isso, né? Existe inclusive um discurso de que nós somos menos competentes, de que o pessoal do Sudeste tem um discurso nesse sentido, sabe? De alguma forma, é algo que a gente ouve que a gente acaba absorvendo, né? Porque nunca é só de lá para cá. Também você acaba dando uma resposta, reproduzindo isso de alguma forma, e eu acho que a gente também tem que superar isso. Enfim, temos grandes universidades na Bahia, em Pernambuco, no Piauí, no Ceará, assim como temos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Só outra coisa, Movimento Negro Academia. Você acha, enfim, você disse que eu já toquei um pouco nisso. Eu costumo dizer que eu sou cria do movimento negro, né? Eu comecei a fazer movimento negro assim que entrei na universidade, 2001. Então, de lá para cá, enfim, sou muito marcada por isso. A experiência com o movimento de mulheres, eu me coloco, né, como feminista negra a partir dessa aproximação que é de 2013, mas, enfim, são 7 anos, né, a mais recente. Uma coisa que eu acho que talvez seja interessante, enfim, talvez colocar é que se nós, negras e negros, enfrentamos experiência de racismo, seja lá, né, onde, enfim, em todos os espaços da sociedade, o racismo, essa experiência de racismo nos marca, né, nós negras e negros, ser uma mulher negra militante tem implicações, né? Outro dia eu estava ouvindo de uma amiga minha que ser militante agora está na moda. Não sei se ser militante está na moda. O que eu sei é que você fazer parte de uma luta política, você fazer parte de um movimento, se colocar a partir desses movimentos, assumir também, né, as cobranças e os desafios enquanto movimento, enquanto coletivo, não é uma coisa tão simples. Então, dentro da universidade, ao longo da minha trajetória toda, eu enfrento a experiência do racismo, eu enfrento também preconceito, eu tenho enfrentado ao longo desse tempo preconceito também por ser militante. E por que eu estou falando isso para vocês? Ontem eu tive uma notícia, até falei para a Amanda, ontem eu estava meio atordoada, né? Estava meio zonza, porque eu recebi a notícia que minha dissertação de mestrado, eu me submeti a dissertação para a editora da Edufeba, para publicação em forma de livro, né? Como livro. E aí ontem saiu o resultado e o texto da dissertação de mestrado foi contemplado. Então a dissertação vai ser publicada. E aí enfim, eu fiquei ontem, estava assim, subindo, imaginem vocês, o primeiro livro. Então eu realmente estou muito feliz. E aí, dialogando com um grupo que eu faço parte, que é de historiadores negros, eu estava colocando lá no grupo de que passou um filme ontem em minha cabeça, e que eu não ia falar daquilo ali agora, porque eu iria falar no lançamento do livro. Mas que filme é que passa? Né? Um pouco do que eu já falei, do próprio racismo na universidade, que é desconsiderar nossa capacidade de produção, de pensar como acadêmicos, pensar como quem faz pesquisa, como quem faz ciência, né? E por ser negra, por ser uma mulher negra, né? E o fato de também ser militante, que isso também, ao longo da minha história, de pessoas que têm essa trajetória, também nos coloca em xeque, né? A nossa produção, a nossa fala na universidade, né, muitas vezes ela é desqualificada porque a gente tem essa outra experiência. Então, não acho que é uma coisa fácil ser militante, mas, de alguma forma, também, eu tenho que dizer, para fechar essa falação, não quero falar da violência ainda do tema do pós-doutorado, eu tenho que dizer para vocês que, de alguma forma, quando eu boto na balança, e foi uma opção mesmo, é uma opção de vida a atuação política, eu acho que isso também, se eu hoje estou fazendo pós-doutorado na PUC-Rio, tem muito a ver com o fato de eu ser militante. Porque o movimento, eu não entro na universidade, quando eu entro na universidade eu não sou militante,
todo um esforço pessoal e familiar, de amigos, né? Pessoas que eu fui conquistando ao longo do tempo. Mas depois que eu entro na universidade e começo a fazer parte do movimento negro, as minhas escolhas contam muito com o apoio das pessoas do movimento negro. E mais assim, e mesmo o movimento de mulheres negras, num tempo em que eu não fazia parte dele. Então, não tenho nenhuma dúvida que, com todas essas dificuldades que eu enfrentei dentro da academia, e para conciliar, assim, porque também não é simples. Não é simples. Enquanto muitos colegas estão só escrevendo texto e publicando artigo, construindo lattes, às vezes eu estava em reunião. Sabe? Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa simples de combinar. Mas, enfim, eu acho que, de alguma forma, tem sido possível para mim e para muita gente, né? Então, só passando em relação a isso, eu aproveitei para anunciar a boa nova, né? Compartilhar a boa nova do lançamento que em breve vai acontecer, da dissertação. E a tese, o pós-doutorado, o tema violência contra mulheres, com foco nas mulheres escravizadas, libertas e livres, sai justamente da tese, né? Isso é muito comum, já conversando com vocês, né? Com quem está, talvez, né? Está começando a vida acadêmica, ou já está um pouco mais tempo, mas está pensando esses caminhos, que a ideia é essa aqui. Olha o que eu falei, a tese surgiu, como surge a dissertação, não vou repetir, depois eu estou na dissertação, eu começo ali pensando como é que eu resolvo para chegar nas mulheres que eu não consegui chegar ali, fui encontrar um outro caminho, resolvi recuar no tempo e ajudar a construir bibliografia e indagar uma documentação que eu já desconfiava e já vinha lendo algumas coisas que me diziam que eu poderia encontrar mulheres negras no século XIX. Que documentação é essa, Karine? Ações de liberdade, que eu nem conhecia muito ainda no mestrado, mas as cartas de alforria, registro de compra e venda de pessoas escravizadas, né? Correspondências de autoridades, jornais, eu encontrei poucos, mas os jornais podem ajudar muito também se você encontrar. Então, assim, recenseamento populacional, assentos de batismo, você pode encontrar ali. Registro de óbito. Eu não trabalhei com registro de casamento, também é uma documentação possível. Enfim, essa documentação toda que eu indaguei, exceto de casamento, que eu indago para pensar essa documentação, essa experiência de luta pela liberdade entre 1871 a 1888, enfim, eu consegui encontrá-las. Só que a gente não encontra tudo, né? Claro. Tem uma coisa que eu acho que eu encontrei muito pouco na documentação, embora eu explorei ao máximo aquilo que encontrei, porque a gente faz de um limão a uma limonada, quando a gente está procurando trazer à tona a experiência de pessoas invisibilizadas, e era o caso, que é essa coisa da violência sexual. Eu encontro um caso, que é o caso de Belmira, está logo na primeira sessão, no primeiro capítulo da tese. A partir da história dela, eu penso várias coisas sobre Feira de Santana e sobre as lutas feitas pelas pessoas, principalmente pelas mulheres, por liberdade. E ali, nessa história, encontro também um caso que me permite pensar, né, que uma denúncia, embora quem está colocando não denuncia, violência, um caso de violência sexual, né, que é uma escravizada, na verdade, uma escravizada em especial, mas a notícia de várias outras mulheres escravizadas de um proprietário que tinha filho com várias mulheres que ele escravizava. Então, a partir desse caso, eu começo a explorar essas relações, porque também existe algumas interpretações, tem o livro de Júnia Furtado, Chica da Silva, tem a tese de Adriana Dantas Reis, aqui pensando a Bahia, tem algumas outras produções que falam do encontro de mulher, do relacionamento entre mulheres escravizadas e senhores, em que essas mulheres procuravam tirar vantagem, né, dessas relações. E aí, eu acho que isso também existe, claro e evidente, mas o que eu trago na tese eu problematizo essas relações. Quais as possibilidades que uma mulher escravizada tinha de dizer não a um senhor que decide que vai, né, se apropriar do seu corpo de todas as formas, inclusive sexualmente?
Existe alguma margem? Existe, mínima, mas ela é mínima. Então, na maioria das vezes, essas relações aconteciam a partir de uma violência sexual, né? Então, a partir da história de Belmira, mais especificamente da mãe de Belmira, porque Belmira é fruto de uma relação dessa. Aí eu faço uma discussão que eu acho, modéstia à parte, bem interessante. E aí é isso. E agora, no pós-doutorado, eu quero pensar isso para a Bahia. Eu pensei isso, eu encontrei um caso para a Feira de Santana, que eu exploro ao limite, dialogo com literatura, né? Tenho que beber nessas feministas que eu acabei de falar para me ajudar a pensar, né? Problematizar aquilo que eu estava trazendo, que eu estava encontrando no documento. Mas agora eu quero pensar a província da Bahia, né? Feira de Santana, Santa Amaro, Salvador, enfim, vários lugares, Cachoeira, né? O Alto Sertão, enfim. Eu tento pensar o que for possível, que eu não vou encontrar de forma tão esmiuçada. Eu penso, então, a ideia é buscar novamente ações de liberdade. Eu quero encontrar também processos crimes, que é uma documentação que eu gosto muito também, trabalhei no mestrado, não trabalhei agora no doutorado, mas eu acho que a documentação judicial é uma documentação que oferece muitas possibilidades. Contraditoriamente, a gente não quer. E aí, quem ouve, quem não conhece, vai, Karine, as pessoas negras estão só no crime, é o crime principalmente por excelência? Não. Não necessariamente as pessoas que aparecem nos processos crimes estão do lugar de quem cometeu o crime, né? Você pode encontrar várias coisas sobre a vida dessas pessoas, perceber escolhas, estratégias, lutas, o cotidiano, enfim. Então, é isso que eu quero fazer agora, pensar como essas mulheres vivenciavam a experiência de violência sexual, qual o olhar que as autoridades, né, que a sociedade, né, tinha para essa violência, para a violência sofrida por essas mulheres. Na tese, eu já aponto que essa violência, ela é uma violência em que esse corpo, né, do corpo dessas mulheres escravizadas, das mulheres... Eu estou falando das escravizadas, mas agora, na tese, claro que eu quero buscar também as libertas em outra documentação, se possível, as livres, mas que esse corpo das mulheres escravizadas era um corpo que se entendia que poderia ser violado. É por isso que, quando isso aparece na documentação, não é em forma de denúncia. Alguém conta um caso, simplesmente conta o caso, a favor da escravizada, contando a história da vida dela e da relação da mãe com o Senhor, e esse homem que é o seu curador, o seu defensor na justiça, defensor da sua liberdade, ele conta toda a história, mas ele não acha nada demais, porque não é nada demais o Senhor ter filho com todas as suas, com várias escravizadas, não é nada demais. Esse corpo pode, né? Então e aí eu quero trabalhar também com literatura agora. Eu já trabalhei na tese, mas eu acho que no pós-doutorado eu quero dialogar mais ainda com literatura. E é isso, não sei. Acho que por enquanto sobre o pós-doutorado estou sem poder, né, ter acesso aos arquivos. Mas já tô com algumas coisas online, enfim. Não sei se eu dei conta, né, depois dessa falação toda. Espero que de algumas coisas tenham. Deu sim. Ótimo. Se alguém tiver, então, vamos abrir para as perguntas de outras pessoas. Eu e a Amanda vamos ficar aqui para sempre. A gente, se tiver alguma coisa no chat, ou pode ligar o microfone e falar, quem quiser, ou digitar. Se tiver mais alguém. Olá, boa tarde. Primeiro, queria parabenizar vocês pela organização, parabenizar a Karine, porque escutar ela é sempre uma aula, né? Eu queria pedir a Karine para ela nos dar dicas de leitura e ela repetir os 2 livros, que foi muito rápido quando ela falou no início, os livros que marcaram ela na leitura, que ela mencionou. Por favor. Obrigada, Karine. Eu que agradeço. Bloco ou eu já posso... Eu vou esperar, mas alguém tem alguma colocação para falar? Porque a gente faz uma rodada de 3 perguntas, fecha e a Karine responde. Se não, pode ser essa mesmo. Pode ser? Então, já pensando em dica de leitura, eu vou
Ah, tem outra que eu queria até trazer. Gente, um só, viu, gente? Deixa eu pegar aqui. Eu quero mostrar a vocês. Eu acho que eu vou ficar com essa aqui. Vamos editar. Sim. Olha, dica de leitura, eu falei no início, eu falei de Angela Davis, né? Que é aquele livro Mulher, Raça e Classe, muito conhecido. Deixa eu ver se ele está aqui fácil. Não, devia ter separado, está aqui. Esse aqui, muita gente conhece, traduzido recentemente, né? Tem alguns poucos anos para o Brasil, para o português. Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. Tem um outro livro de Bell Hooks, E Eu Não Sou Uma Mulher. Lembra aquela pergunta, ela, né, tem como título? E Eu Não Sou Uma Mulher? Esse livro tem outros textos, mas eu acho que são textos, porque elas também, nesses livros, elas pensam no século XIX. Porque ainda tem isso, tem uma bibliografia que nos inspira a pensar a experiência das mulheres negras em vários outros, enfim, outros momentos históricos, mas na tese, no texto da tese, eu priorizei a bibliografia, no caso dessas feministas, principalmente aquelas que trabalham com o século XIX, entendeu? Então, ou que me permite, no caso de Angela Davis, de Lélia Gonzalez, ela fala algumas coisas, voltando, pensando na experiência de escravidão, mas as outras obras, e aí também pensando no século XIX, mas no geral não necessariamente, ela está pensando um pouco mais num tempo mais recente, mas ela também tem coisas que nos permitem pensar o século XIX. Ela fala em tripla opressão, enquanto Kimberly Crenshaw fala de interseccionalidade, ela fala em tripla opressão, né? A história das mulheres negras no Brasil desde a escravidão, enfim, e ela traz essa expressão tripla ou tríplice. Mas tem vários textos aqui nessa coletânea. Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras. Vai sair, inclusive, uma outra coletânea dela. Já está em pré-lançamento, Flávia Rios, e tem uma outra pessoa. Eu estou me segurando para não comprar esse do lançamento, né? Porque tem coisas... Enfim, eu estou aqui esperando o lançamento em outubro, já estamos no mês, vai ser lançado, mas já está à venda. Mas recomendo já esse aqui. Eu posso passar... Esse livro, ele é de uma editora panafricanista, e eu tenho até enfim, é aquela coisa, o esforço negro de produzir, de traduzir, de reunir obras de autoras e autores negros, que agora estão sendo mais... como posso dizer, essas produções estão sendo mais acolhidas nas grandes editoras. Agora, mas eu devo dizer que esse movimento de acolhida pelas grandes editoras, ele começa de fora. Como tem que ser também, né? Mas existe uma pressão muito grande do movimento social, do movimento de mulheres negras, a partir da Marcha de Mulheres Negras, a leitura que eu faço. A partir de 2013, não só eu sou marcada, nós todas, eu acho, tenhamos consciência ou não disso, somos marcadas por esse movimento de mulheres negras em todo o Brasil para construir a Marcha de 2015. Então, as editoras começam a se abrir mais e várias mulheres negras, elas começam a ter... E aí eu posso citar nomes sem nenhum problema, de Jamila Ribeiro, Carla Cotirene, né? Essas mulheres que a própria Sueli Carneiro, que consagradíssima entre nós, especialmente no movimento aí, acadêmica, mas tem uma visibilidade, Valdeci Nascimento, enfim, outras que não estão dentro do movimento, mas que tem, tipo, mulheres como Vlamir Albuquerque, que já tinham uma projeção, mas essas mulheres todas, elas começam a aparecer ainda mais, não importa se elas estão no movimento ou não, importa que elas são mulheres negras, que estão produzindo um conhecimento dentro da academia, muitas delas, e tem uma produção relevante, né? Ana Flávia Magalhães Pinto, Luciana Brito, aqui em Salvador, né? Enfim, só pensando nas obras ainda, eu quero sugerir uma outra obra. Aqui, eu vou falar o nome, só vou mostrar e vou falar o nome. Esse livro aqui, ele é muito legal.
Camila Cowling, não é uma autora negra, né? A gente está falando das negras aqui, não é. Só que não se trata só disso, né? De falar só das negras. Então, essa obra aqui, Concebendo a Liberdade, Mulheres de Cor, Gênero e a Abolição da Escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Eu acho que, eu tenho que dizer para vocês, isso aqui talvez é o que eu tenho lido de mais profundo sobre a experiência, inclusive sobre essa discussão sobre violência. Dessa produção mais recente, eu acho que ela toca fundo em questões importantes. Ela me inspira muito aqui. Ela percebe as mulheres no centro da luta por liberdade. Ela consegue construir como as mulheres em Havana e no Rio de Janeiro estão no centro da luta por liberdade. Tem uma outra, enfim, aqui uma outra obra que eu quero, essa aqui, uma feminista negra, inspira também. Eu não cito Beatriz na tese, não chego a citar. Esse livro aqui, inclusive, que é uma produção de 2018, mas eu acho que é uma obra que eu não posso deixar de indicar a vocês. Beatriz Nascimento, Quilombola Intelectual, Possibilidades nos Dias da Destruição. É difícil, eu estou falando rápido, né? Dá para pegar? Beatriz Nascimento, Quilombola Intelectual. Aqui é uma reunião, assim como o de Lélia Gonzalez, da mesma editora, é uma reunião da obra dessas mulheres. Então, você tem muitos textos, pequenos artigos, entrevistas dessas mulheres que podem, enfim, ajudar a pensar. Tem textos de Sueli Carneiro também, né? Que vocês podem dar acesso, Enegrecendo o Feminismo, enfim, que ela vai pensar justamente a especificidade das mulheres. Não só, eu falei da especificidade das mulheres durante a escravidão, mas é importante pensar a especificidade das mulheres na relação com outras mulheres. Né? Então, o texto Enegrecendo o Feminismo, eu acho que é muito bom, de Sueli Carneiro. Tem um livro, Interseccionalidade, de Carla Cotirene. Eu acho, agora, enfim, eu acho que são algumas coisas, tem algumas coisas também que eu indico na tese porque na introdução da tese, como eu digo que o texto, ele está inserido num processo, ele está marcado por um momento também que ele é escrito, então na introdução eu escolhi contar um pouco desse momento, eu falo da história da pesquisa, e eu conto, eu faço uma análise, um panorama, né, do que estava acontecendo no Brasil. Aí eu falo da marcha, da ampliação dos cursos de pós-graduação e a maior presença negra na universidade. Aí eu falo do processo de construção da marcha de mulheres negras. Então, isso contando a história e situando dentro do contexto, né, a história da pesquisa e o contexto em que o texto foi concebido e escrito. Então, aí eu já cito também muitas dessas autoras que não necessariamente eu vou entrar no texto, embora elas também me marcam, né? Mas elas estão pensando esse momento nosso, o momento em que eu estava construindo a tese. Na introdução também eu trago uma crítica, faço uma análise crítica da produção, da abertura na produção historiográfica a partir da década de 80, e aí eu trago vários autores, né, conhecidos, Robert Slane, Chaluben, Silvia Lara, enfim, vários desses professores nossos, e trago João José Reis, e trago também a crítica, né, e aí, trazendo o contexto da década de 80, redemocratização do Brasil, e a crítica à abolição, à escravidão, porque, por exemplo, em 1888, existia uma celebração nesse país pelo centenário da abolição, e os negros disseram, não temos o que celebrar. Né? Deu um novo tom. Nesse mesmo período também, o movimento de mulheres ali e o movimento feminista, ele estava fazendo um debate duro, fazendo crítica tanto ao movimento antiditadura, ao movimento de esquerda, fazendo crítica aos homens e crítica também ao próprio feminismo hegemônico. E aí, nesse momento, eu cito também várias autoras, várias feministas que estavam produzindo nesse momento, na década de 80 no Brasil. A Amanda está aí super antenada com as autoras. Tem a Grada Quilomba agora, né? Também, que foi traduzido para o português.
Eu acho que é uma leitura boa. A Grada Quilomba não entrou na tese. Ele tá... Mas eu falei assim, olha, eu vou ler, porque todo mundo tá falando muito de Grada Quilomba, eu tô procurando ele aqui. Não tô achando. E eu vou ler, porque tem que saber o que essa mulher está dizendo. Tem uma coisa em Grada Quilomba que eu quero compartilhar com vocês, logo no início do texto, que ela vai discutir o termo, ela fala da importância da criação de uma nova linguagem. Logo no iniciozinho, as primeiras páginas, eu sei isso... Gente, eu não li, viu? Sabe quando nós estamos conectadas? Aí ela vai fazer crítica do feminino, masculino, alguns termos que só existem no masculino, no inglês, que não existe no alemão, que não existe em português, enfim... E ela fala e algumas autoras, inclusive ela cita uma autora, que agora esqueci o nome dela, uma indiana, que pode o subalterno falar, essa obra também, né? E ela faz uma crítica que ela é traduzida sempre que o título do livro dela é traduzido no masculino, uma feminista de referência, como ela faz como é que pode isso, né? E eu não tinha lido esse texto, não. Eu já comprei também, que era de que eu quero ler tudo. E aí, sim, mas essa crítica da necessidade de criar uma nova linguagem. Na escrita da tese, eu trabalho com o termo escravizada, né? Eu sou de uma geração, e não sou a única, várias historiadoras. Isso, Daniela. Larissa também está colocando aqui. Spivak, né? Não sei como é que fala o nome dela. Mas, sim. E aí ela fala, aí eu trabalho na tese com o termo escravizado, que o escravizado é algo que muitos historiadores da minha geração, né? Eu sou mais velha do que muitos que estão aí, mas tem trabalhado, que é desnaturalizar, né? Essa experiência. As pessoas não eram naturalmente escravos, eles foram escravizados, foram tornados escravizadas. Então, eu fecho com essa escolha. E eu procuro bancar o feminino e o masculino no texto. Escravizada, escravizado. Sabe, senhor, senhora. Isso é muito difícil, só compartilhando com vocês, uma dificuldade imensa. Primeiro que isso começa com a minha própria formação, nossa própria formação. Inclusive, as nossas referências feministas, elas também, as mais velhas, elas não fazem isso. Não sei, posso estar equivocada agora, tipo Sueli Carneiro, Luísa Barrios, elas não fazem esse negócio do feminismo o tempo todo, entendeu? Se você for olhar no texto, talvez eu esteja sendo injusta aqui com Sueli Carneiro afirmar isso, mas eu acho que, inclusive, ela e outras não tem essa coisa do feminino e masculino. Elas são também de uma outra geração, a gente está, a partir do que elas construíram, podendo também, talvez, se cobrar mais também. É uma leitura que eu faço. Eu fiquei me cobrando isso. Né? Então, sempre que de todas as... Outra coisa que eu trago no texto também, essa coisa da humanidade, né? De trazer a humanidade dessas pessoas. Então, pessoas escravizadas, né? Então, é algo que eu trago, mas voltando para o feminino e masculino, é um desafio imenso. E na época que eu estava escrevendo, eu não tinha lido nada sobre isso, né? Porque eu compartilhei com algumas colegas essa angústia de tentar dar conta disso. Em alguns momentos eu não consegui fazer isso na tese o tempo todo, não. Eu tentei dentro do máximo que eu consegui dar conta nesse meu próprio momento. Mas quando eu leio agora a Grada Quilomba, ela fala isso, gente. A gente precisa pensar numa nova linguagem para falar das coisas, né? E eu então gostei muito. Então já me ganhou no texto, já nas primeiras palavras ali, quando ela vai apresentar as escolhas dela, né? Deixa eu ver, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu quero indicar mais uma coisa aqui. Esse livro aqui. Ó, eu vou ler aqui o título. Ó, que capa. Mercados Minas. Africanos ocidentais na Praça do Mercado. Na Praça do Mercado do Rio de Janeiro, de 1830 a 1890. Esse livro é de Juliana Barreto Farias. Ela é professora, ela tá pensando aqui o Rio de Janeiro, né? Ela está pensando aqui o contexto da experiência das Minas no Rio de Janeiro, e hoje ela é professora aqui da Unilab, né? Uma federal aqui no Recôncavo Baiano. Então, eu recomendo também esse texto de Juliana, muito bom.
E deixa eu indicar outra coisa aqui. Deixa eu indicar outra coisa. Úrsula, romance Úrsula, né? Existe algumas controvérsias aí se foi a primeira romancista do Brasil, mas me parece que já há meio que um consenso de que ela foi a primeira romancista, né? Abolicionista. Então, aqui é um romance, a história de Úrsula, e tem vários personagens negros que, enfim, que dão uma... Indica que tem um conto também nessa edição, o Conto à Escrava. Recomendo. Ela ficou na invisibilidade muito tempo, agora está saindo, mas muita gente ainda não teve a oportunidade de ler. Maria Firmina dos Reis. Sim, Larissa. Larissa, eu sou impossível, né? Não, muito legal. A gente tá todo mundo aqui muito feliz, aprendendo muito, anotando todas as referências e fiquei pensando na parte boa de ser virtual e ser na sua casa, é que você pôde usar e mostrar a sua biblioteca, que lá na FUC não ia ser possível. Então, muito bacana. Tem coisa que você só lembra conversando. Pois é. Mas, Amanda e Joana, eu acho tudo bem se a gente colocar o teto, então, para a gente encerrar daqui 5 minutinhos e passar. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou guardar para Histórias Sextas a minha pergunta. E passar, então, acho que tem uma pergunta no chat. Se você puder, então, Karine, responder rapidinho essa Leonardo aí que foi colocada, e aí a gente encerra. Certo. A pergunta da Eliette, que fala que seu trabalho é uma grande referência para a historiografia das mulheres negras escravizadas. Ela pesquisou as experiências dos sujeitos alforriados em Riachão do Jacuípe, na Bahia, no mestrado, e vejo que sua pesquisa pode contribuir muito para as pesquisas sobre esses sujeitos no sertão da Bahia. Gostaria de saber se você dialogou com produções... me perdi aqui. Poder contribuir. Gostaria de saber se você dialogou com produções voltadas para o sertão da Bahia e se pretende publicar seu doutorado. Sim. Olha, eu trabalhei, sim, com algumas produções. Eu acho que ainda tem uma dificuldade ainda de ter acesso acesso a essas produções. Na verdade, existe uma dificuldade de divulgação dessas produções. Eu trabalhei com algumas coisas, com o trabalho da professora Maria de Fátima, Fios da Vida. Fios da Vida, agora estou na dúvida do título. E tem o de Cátia Lorena também, que também pesquisa o Alto Sertão da Bahia. A ideia é publicar a tese, sim. Eu agora está ainda, enfim, está no âmbito tem algumas coisas indicadas, mas eu acho que eu vou botar no plano do sonho, né? Mas eu espero que assim que, terminando esse processo da dissertação, que é algo que realmente eu fiquei muito surpreendida até, porque eu achei que, por conta da pandemia, demorou muito sair o resultado e já estava meio desanimada, né, de ser positivo, Agora eu vou cuidar um pouco disso, mas na sequência eu não vou esperar muito não, eu quero tentar publicar a tese logo, sim. A ideia é essa, mas está no plano do sonho ainda. Larissa concorreu ao concurso do Secult. Larissa, obrigada, vamos ver. Olha, a tese, deixa eu dar uma notícia boa, que eu estou cheia de notícias boas também, né? Além da publicação, tenho 2 outras notícias boas. Amanda já sabe de tudo, de primeira mão, viu, gente? Porque eu conversei com ela ontem, eu contei. A tese, ela foi indicada para o Prêmio CAPES. Então, o resultado vai sair ainda, acho que é dezembro, não sei. E foi indicada para o Prêmio Ampul. Isso também são 2 coisas que me deixaram muito feliz também, até porque depois dessa conversa toda que eu compartilhei com vocês, dessa experiência aí, que tem experiência de racismo, tem experiência de luta, tem experiência de trabalho
metódico, né? Então, é um reconhecimento que vem do próprio, né, dos professores do programa, né, que montam a comissão, enfim, dentre outras possibilidades também. Então, acho que é um reconhecimento e eu estou muito feliz. É um reconhecimento que vem da academia, que é uma coisa que, enfim, estamos construindo isso, a gente quer isso também. E uma outra coisa também que eu quero compartilhar e celebrar, já que a gente fez essa conversa nesse nível de franqueza, de falar de tantas coisas, que é um texto também que foi muito aceito pelo movimento de mulheres negras, né? Então, elas estavam lá, né? Enfim, muitas delas leram o texto, estavam na defesa, já fui convocada mais de uma vez, várias vezes, para apresentar para o movimento de mulheres. Então, encontrar formas de falar sobre essa pesquisa com mulheres que não estão na academia, que a gente escreve também com esse sonho, né, de que o texto da gente não fique só entre os nossos pares acadêmicos e acadêmicos, a gente quer levar para mais gente. Então, de alguma forma, eu tenho conseguido fazer isso, inclusive na pandemia, né, então fazendo do limão a limonada, né, e a gente acaba podendo conversar com mais gente também, online, gente do Brasil todo, às vezes, o que não poderia talvez ser feito se fosse presencialmente. Embora que a gente, né, todo mundo prefere o encontro presencial, mas... Então é isso. E é isso, tá no plano dessa coisa de tentar ver essas possibilidades. Eu acho que isso, enfim, vamos conversar sobre isso, eu quero ver como é que é o processo. Tem uma possibilidade também, o próprio programa, o prêmio Ampul é publicação. Então, se eu não ganho o prêmio Ampul, de qualquer forma, o programa tomou uma definição de que a ideia é publicar a tese. Então, de alguma forma, eu não sei se isso de fato vai se concretizar, é uma possibilidade. A princípio, seria a partir daí, mas é importante saber que existem outras possibilidades, sabe, Larissa, quando você coloca o Secult. Mas, enfim, essas coisas estão ainda meio que em aberto. Vamos publicar a dissertação e soltar os artigos, né? Vai sair alguns artigos também da tese já, e eu estou aí mexendo com... Estou a mil, né? Mil coisas, enfim. Alguma pergunta a mais? Tem uma coisa que eu gostaria de falar, não sei se dá, que ela perguntou sobre a conversa com o Alto Sertão, né? Eu acho que eu discuto com algumas produções, eu acho que poucas. Tem algumas, a pesquisa de Napoleano também, que deve entrar agora quando eu for ajustar para o livro, e algumas outras obras que já foram indicadas, que eu devo acrescentar. Mas tem um bocado de coisa que a gente não, enfim, fica com vontade de fazer que não tem perna, né? Porque foi uma tese que foi feita, eu defendi praticamente no prazo, eu defendi com 4 anos e 3 meses, né? O doutorado, então praticamente no prazo, considerando o sanduíche e tudo mais, e a vida da gente, né? Mas aí tem coisas que a gente fica com vontade. Eu gostaria, por exemplo, de ter dialogado com pesquisas que olham para outras experiências de mulheres escravizadas na América Latina, sabe? Não dei conta, não cheguei a esses textos e não deu conta também de ir muito atrás, sabe? Eu tinha uma vasta bibliografia para dar conta já no Brasil e essas outras obras que também tradicionalmente não apareciam, né? Em que eu, né, incorporei ao texto, marcou o texto. Enfim, e tem uma outra coisa que eu queria ter feito que eu não fiz, que é dialogar com as pesquisas sobre mulheres escravizadas, mulheres africanas em África, que era uma coisa que eu queria ter feito, e eu não tive perna para dar conta, para ler essa produção. Agora, tudo que eu estou falando que eu não fiz, de alguma forma eu quero fazer um pouco para publicar. Não vou fazer muita coisa porque é uma obra, enfim, que está pronta, então a gente não vai inserir tanta coisa assim, dialogar tanto assim. A gente ampliou um pouco mais. Então, acho que entra um pouco no livro. E eu quero... só que eu acho que já vem também mais forte para o pós-doutorado, para o que eu vier publicar a partir daí, durante, né, esse pós-doutorado. Então, é isso. Nós não estamos prontas, nem em construção, né?
Eu lembro que antes de escrever a dissertação, eu ria muito com Josimeire, que dividia a casa comigo em Campinas, começando quando ele dizia assim: Josi, não sei como é que uma pessoa consegue viver depois que termina um texto desse, a dissertação, um livro, né? Enfim, eu não sei como a pessoa vive depois que põe um ponto final. Eu ficava assim, porque é tanta coisa, e de fato, depois que você põe um ponto final no texto, você mesma começa a perceber o que não entrou em os outros, né, as outras pessoas. Mas eu vivo bem também, viu? Eu vivo bem. E é isso, continuo produzindo, continuo querendo investigar a experiência de mulheres, né, no século XIX, e é isso. Mas faço autocrítica ao próprio texto, ao meu próprio texto. O Léo levantou a mão de verdade ou foi por engano, Léo? Não, foi de verdade. Mas não é pergunta, não, só queria fazer um comentário. Sim. Fala? Posso falar, Amanda? Não, na verdade, não é nem pergunta. Eu escrevi aqui, eu queria mesmo parabenizar tanto a Karine pela apresentação, quanto ao PET pela iniciativa, porque a Karine sabe disso, ela chegou na PUC, sei lá, 2 semanas antes do furacão, 3 semanas antes do furacão, ela ainda estava no momento de se achar no Rio de Janeiro, a gente não tinha feito nada, literalmente nada ainda em termos acadêmicos, e fomos pegos pela confusão. A Karine, além da confusão da pandemia, ainda se meteu em outra confusão, que é, por várias contingências do departamento, a gente acabou pedindo para ela oferecer de uma hora para outra, para falar a verdade, foi assim em cima do início do curso, a gente pediu para ela oferecer Brasil 2, ela gentilmente topou, gentilmente ofereceu para nossa turma a disciplina de Brasil 2 com muito sucesso, mas é a primeira vez na prática que a gente está sentando para conversar, para ouvir a Karine, começar essa conversa, que ainda vai muito mais longe, a gente vai ter a chance de conversar em outros fóruns também, mas é muito bacana que essa conversa tenha começado pelo PET e no tom que começou. Então, eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, que foi uma ótima discussão, tem muita conversa acadêmica para continuar fazendo, mas começamos muito bem. Obrigada pelas palavras, Leonardo. Foi um prazer contribuir nesse semestre desafiador. Mas foi muito Caiu bom. no coração da roubada. Ela não só teve que assumir a turma de uma hora para outra, como foi online, no começo do online. Então, maior roubada do mundo. Foi não, foi bom. Meninas, vocês encerram, então? Eu agradeço muito a Karine por ter topado mais uma vez. Lembrando que a gente fez o CinePet com a Karine, a exibição do Papel e o Mar. Não foi possível, mas o debate durou bastante. E a gente vai estar alimentando o nosso YouTube, então sigam a gente no YouTube, porque esse nosso evento de hoje também vai estar disponível no YouTube. É importante a gente dizer isso. Então, é isso. Eu agradeço a presença de todos. A gente encerra por aqui, em cima do laço. Se vocês quiserem, eu acho que é uma boa, né, Karine? Eu acho que se a gente está falando muito de leitura e se a gente falou bastante de leitura, se você se sente à vontade de deixar o link da sua tese de doutorado, sim, que é incrível. Então, merece ser lida, né? No caso, todo mundo precisa ser lido, mas divulgação científica também. Então, a gente pode deixar o link. E qualquer coisa a gente coloca também no nosso e-mail. Para quem quiser, a gente coloca no nosso e-mail e manda a tese de doutorado da Karine. É só sinalizar no chat para poder não pesar, já que a gente já está encerrando, e eu mando por e-mail a tese da Karine. Então, muito obrigada a todos vocês. Quer falar mais alguma coisa, Larissa? Eu queria... Ó, Letícia está chorando. Olha, eu queria, assim, só em relação à tese, não está disponível ainda, acho que foi por conta mesmo da pandemia, no site da UFBA, então as pessoas têm me pedido. Então, se você puder passar, Amanda, eu agradeço. Eu também tenho passado para as pessoas, elas me pedem pelo Instagram, Facebook, e eu vou passando, né? Eu geralmente passo por e-mail. Mas fica à vontade, se a Amanda puder ajudar também nesse processo, claro que eu também acho que é importante né, ampliar esses leitores, essas leituras. Então é isso, eu quero agradecer o convite, né? Enfim, não sei se é o clima, a proposta, eu sou meio receosa
para conversa sobre a militância na universidade. Eu sou muito cheia de dedos, muito cheia de cuidados, por conta de, vocês devem imaginar um pouco do que eu falei. Embora eu me mostro, enfim, eu sou isso mesmo, né? São essas coisas, essa reunião de coisas. E agora eu faço isso com mais segurança, depois também de uma produção, enfim, eu posso também dizer assim, é possível sim, a gente tem mostrado. Mas nesse caso aqui, acho que é a proposta também. Então, é importante que a gente converse nesse tom, né? Que a gente converse nesse tom para que a gente, de fato, consiga, enfim, ampliar essas possibilidades de produções, né? De teóricas, né? Para que a gente também, enfim, se sinta à vontade para sermos tudo, né? Nós somos complexos, e que possamos também, nós, negras e negros, possamos ser tudo, né? E é isso, eu estou muito feliz de participar dessa conversa com vocês, mais uma vez, né, com o PET, e obrigada, Larissa, obrigada, Amanda, que é com quem eu tive mais contato nesses dois processos, obrigada, Joana, todas as pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo, os comentários, Thalita, estou vendo aqui a mensagem dela, Teixeira, enfim, todas as mensagens, eu acabei não conseguindo acompanhar as mensagens do chat, a gente conversando, eu falando pelos cotovelos. Depois eu queria pedir a Amanda ou Joana para me enviar, não sei se é possível, o chat para poder eu dar uma olhada, eu queria, enfim. Eu te envio o arquivo, o que vocês pode comentaram, deixar. tá bom, Larissa? Eu te E envio. é isso, obrigada pelo convite, pela acolhida. Participar desses momentos também me coloca mais dentro da PUC, né? Então, obrigada pela lembrança, pelo convite. Estamos aí, dicas de leitura para quem está interessada no tema sobre mulheres, ou escravidão, quem sabe, enfim, eu pesquiso, sou uma pesquisadora do Império, né? Então, estou aí à disposição Já estou para trocar pensando bibliografia. que tem que fazer, hein, Léo? Um curso de extensão sobre feminismo negro, escravidão. Olha, estava aqui pensando nisso também. Muita ideia aqui rolando. Que bom, então eu acho ótimo, estou dentro. Então é isso, eu vou parar de falar por aqui, eu estou muito feliz com essa tarde com vocês, obrigada mesmo pela audiência, pela conversa, pelo respeito também das questões, das colocações. É isso. Sigamos firmes, nos cuidando de quem a gente ama, não é isso? É isso aí. Karine, super obrigada. Que energia boa, né? Que coisa boa, a gente sai desse encontro aí mais inspirado, mais contente mesmo. Muito, muito bom te ouvir. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de te ouvir mais. O Pet vai ficar te devendo um café de verdade. Certo, vou cobrar. Mas é isso. Espero que no ano que vem a gente possa estar juntos, todo mundo. E também lembrando que a gente está com esse canal no YouTube, né, do Pet História PUC Rio, e a gente tem um site novo também que a gente está lançando e que a gente vai colocar lá também a indicação para o vídeo, né, para o Café no Pet, e outros conteúdos também que em breve a gente está alimentando lá o site para vocês olharem, tá bom? É isso, gente. Então, uma boa tarde a todas e todos e até o próximo Café no Pet e Cine Pet. E a gente não para aí de fazer atividade. Tchau, boa tarde a todos. Tchau, boa tarde. Tchau.